Pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso curso teórico, vamos falar agora sobre um assunto considerado espinhoso por vocês, que é o Spanning Tree. Por que eu estou falando que é espinhoso? Porque toda vida que eu chego em sala, que eu anuncio que eu vou falar sobre Spanning Tree, é aquela chiadeira, todo mundo torcendo o nariz. Pessoal, o Spanning Tree, ele não tem muito mistério. Ah, Walter, mas tudo que a gente sabe não tem mistério. E é verdade. Mas pior ainda é quando a gente bloqueia a mente para um assunto. Então, mesmo que aquele assunto seja relativamente fácil, ou então pelo menos a parte que foi cobrada daquele assunto seja fácil, a gente tem tanto bloqueio sobre aquele assunto que a gente acaba errando e perdendo ponto precioso, mas o que foi cobrado era bastante simples. Isso acontecia muito comigo, por exemplo, em contabilidade pública, né? Eu sempre odiei contabilidade. Se eu fosse fazer qualquer questão, mesmo que cobrasse o básico de contabilidade, eu tinha tanto ódio que eu acabava errando. E concurseiro não pode se dar esse luxo, tá? A gente não pode perder esse tipo de questão. Então vamos abrir a mente, né? Tanto para Spanning Tree quanto para VLAN, que sempre cai, sempre tem pelo menos uma questãozinha de VLAN ou Spanning Tree nas provas atuais. Vamos abrir a mente e vamos assimilar. Se aquelas questões complexas, de repente a gente não consiga acertar, pelo menos o básico a gente não vai se furtar de acertar. Tudo bem? Então vamos apresentar a problemática, depois a gente apresenta o Spanning Tree como solução da problemática apresentada. Vamos lá. O que é o Spanning Tree? Tá? Por que ele é necessário? Então tá lá. Uma conexão redundante viabiliza uma rede segmentada. O que quer dizer isso? Eu tenho dois computadores ou duas LANs, vamos interpretar assim, essas duas LANs sendo interconectadas por duas bridges e, consequentemente, aqui dois barramentos. Tá? Então, se a gente notar, a gente acabou de formar um loop na rede. Né? Então, na camada 2, pessoal, a gente não tem nenhum mecanismo para poder evitar esses loops nativos. Por exemplo, um TTL aqui, né? Um TTL, quando a gente está lá na camada 3, apesar de a gente não ter chegado lá ainda, mas a gente já estudou o modelo OSI. Se um pacote ficar errante na rede de camada 3, na rede de roteadores globais, não há muita preocupação. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde o TTL vai atuar e aí aquele pacote vai acabar sendo dropado. Quadro, se ele ficar errante aqui, na realidade vai acontecer o que a gente chama de broadcast storming. Né? Ele vai, em poucos minutos, colapsar uma rede de switches. Por quê? Porque não há um mecanismo de bloqueio de um broadcast de camada 2. Ele vai se propagar, vai se multiplicar, vai gerar reação em cadeias. Então, antigamente, quando a gente não tinha mecanismos, né, do porte Spanning Tree, o jeito era deixar o cabo desligado. Qual que é o problema? Se eu desligo o cabo, eu perco a redundância. Eu tiro o cabo fora, perco a redundância. Pior, se o caminho principal cair, eu tenho que me lembrar que o cabo está desativado e tenho que ir lá e plugar na mão. Não tem nada automático. Então aqui, ó, um pacote simples pode consumir a banda toda, muito embora nós gostaríamos de manter links paralelos como forma de redundância. Esse é o paradoxo, né? Ao mesmo tempo que eu quero ter caminhos redundantes, estou falando de balanceamento de carga ainda não, pessoal. Estou falando de redundância, se um cair entre o outro. Embora eu queira que isso aqui exista, eu também sei que existe uma limitação da camada 2 para esse tipo de situação. Inclusive, switches que têm Spanning Tree desabilitado ou switches que não têm Spanning Tree, se eu configurar esse tipo de arquitetura aqui, a rede para na hora, tá, pessoal? Cuidado, né? Loops em rede com Spanning Tree desabilitado ou que a bridge é tão antiga que não tem Spanning Tree, quando eu plugar os cabos em paralelo, a rede cai na mesma hora e você vai ter que detectar o loop na rede, tá bom? Então, o Spanning Tree ele vem para atacar essa problemática apresentada agora. Vamos para frente. Então, tá aqui. Ó. O Spanning Tree é um algoritmo de camada 2Q. Ele vai fazer o quê? Proporciona uma rede livre de loops. Livre de loops lógicos, tá, pessoal? O loop físico vai continuar, porque a gente quer que ele continue, para a gente ter aquela redundância esperada. Tudo bem? Mantém a redundância em caso de falha. A gente vai ver que o Spanning Tree vai deixar um ramo ativo, né? Um link ativo e vai desabilitar logicamente o outro, mas só logicamente. A maioria das figuras que a gente vai mostrar agora, todas elas são de topologia lógica, tá? A topologia física permanece intacta. Isso é aquela discussão que a gente teve lá no módulo 1, né, de separação entre topologia lógica e topologia física. Por exemplo, o que ele está apresentando aqui é uma topologia lógica. O fio continua lá, interligando um barramento ao outro,
mas aqui ele foi desabilitado logicamente pelo spanning tree. Walter, o que é desabilitar logicamente? É não permitir que a informação passe mais por lá. Então aqui eu só tenho um caminho para trafegar. E o que quer dizer esse segundo item aqui? Quer dizer o seguinte, que se o primeiro caminho cair, esse aqui se habilita automaticamente, que é justamente a terceira característica. Ele opera em um modo plug and play. Ele se autocalcula. Na hora que eu ligo, ele já desabilita esse, plug and play. Não preciso dizer para ele desabilitar. Se o outro cair, ele reabilita o primeiro, plug and play também. E se o caminho principal retornar, ele desabilita o caminho secundário, né, e volta para o caminho principal. Essa é a função do spanning tree, tá? Tornar a rede livre de loops lógicos. Os loops físicos vão continuar. Ah, Walter, mas é só essa besteira? É, pessoal, é só isso. E agora, daqui para frente, o que a gente vai ver é como que isso se processa, né? Como que é feito esse cálculo, quem que é o caminho que ele escolhe, como é que ele faz para calcular, qual é a raiz que ele escolheu para iniciar o cálculo. Tá? Mas o que o spanning tree faz, de fato, é isso que a gente mostrou agora, que é o quê? Eliminar os loops da rede. Tudo bem? Então vamos para frente. O que o spanning tree, que ele colocou aí como ST, conseguirá? Ele pegará uma rede que fisicamente e logicamente é um mesh, ou seja, tem vários loops internos, né? A gente pode ver vários aqui, né? Se a gente interpretar como um grafo, você vai ver várias malhas, né? 1, 2, 3, 4, e vai transformá-la logicamente numa árvore. E a árvore, por definição, ela não tem loop. Mas, Walter, fisicamente a rede vai se transformar nisso? Não, pessoal, ela só vai se transformar nisso se você desplugar os cabos. E não é o que a gente quer. Ela continua desse jeito fisicamente, mas logicamente ela passou a trabalhar assim, e que é o que interessa para efeito de loop, tá bom? Então o que ele vai fazer? Transformar uma topologia redundante em uma árvore lógica, que por definição somente fornece um caminho entre dois nós, ou seja, acabei com o meu problema de loops na camada 2. Se aquilo era um problema antigamente, agora não tem mais problema a partir do momento que eu habilito o spanning tree para rodar. Mais uma vez, e correndo o risco de ser prolixo, né? Essa árvore ela só existe logicamente. Fisicamente, continuamos a ter ainda uma rede mesh, tá? Não é full mesh porque a gente está faltando aqui um cabinho, né, para completar toda a malha, tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre alguns termos que vão ser muito usados daqui para frente, tudo bem? Vamos, na realidade, massagear os ouvidos dos senhores para se acostumar com os termos utilizados no cálculo do spanning tree. O primeiro deles é a root bridge, somente uma na rede, ou seja, a root bridge é a origem de onde vai partir o cálculo spanning tree. Veja que nesse exato momento eu não estou dizendo como é que se procede o cálculo, estou apenas mostrando a terminologia e na figura eu estou mostrando o que seria essa terminologia, tá? Então a root bridge estaria aqui, que seria a origem da minha árvore, né? A minha raiz. Só existe uma na rede. Walter, mas como é que eu calculo quem é essa root bridge? Pessoal, adiantando um pouco, eu posso calcular a root bridge de duas formas. Uma forma que eu vou determinar a root bridge e deixar no automático. É claro que deixar no automático, numa rede, se for uma rede bem gerenciada, você vai ver que isso pode trazer surpresas desagradáveis, né? Os protocolos, eles deixam no automático, eles comportam o automático para quê? Para que se o gerente não tomar uma posição proativa, a rede continue funcionando independente de qualquer coisa. Só que ele vai tomar a decisão dele, que talvez não seja a melhor decisão. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor, se eu não seto o campo priority, que é o campo principal, para eu definir quem vai ser minha root bridge, eu deixo no automático. O que seria o automático? Ele vai pegar a bridge que tem o menor MAC. Então, cada porta tem o seu MAC, ela vai pegar o menor MAC. Então, as bridges vão conversar entre si, a gente vai ver como é que se procede mais um pouco à frente. Quem tiver o menor MAC é eleita. Qual é o problema disso? Geralmente, a bridge que tem o menor MAC é a bridge mais antiga. Só que é justamente a bridge. Quando eu falo bridge, pessoal, entende bridge ou switch, tá? É porque o cálculo do spanning tree é todo falando de bridge, mas entende-se switch também, para que vocês não pensem que isso é para bridge, tá? Isso aí a gente fala meio que no natural. Então, a que tiver menor MAC vai ser a raiz, no automático, beleza? Só que o que acontece? Ela que vai demandar o maior esforço computacional.
veja, pessoal, que eu tenho incoerência, né? Eu deixei no automático, eu vou pegar uma root que não tem tanta capacidade de processamento e no final das contas ela vai ser minha root bridge. Não posso deixar que isso aconteça. Mas o protocolo toma essa decisão porque ele precisa fazer o Spanning Tree funcionar de forma automática. Tá? Mas o que eu faço? Eu uso o campo priority. Aí com o campo priority que eu seto e digo quem vai ser minha root bridge. Normalmente tem que ser a de maior capacidade, por exemplo, o switch core, e que ele seja bem centralizado. Essas terminações switch core, etc., a gente vai ver um pouco mais na frente ainda nesse módulo. Tá? Então eu vou pegar o switch de maior capacidade e o switch mais centralizado. E aí determino o priority e eu digo que aquele dali é meu spanning tree. Se eu não fizer isso de forma proativa, o que vai acontecer? Ele vai pelo MAC e vai acabar pegando uma root bridge bem velhinha e que vai estar lá na ponta. Mas, Walter, qual a diferença que isso vai fazer? Pessoal, isso influencia, né, no que a gente chama de delay na rede, né? Ou seja, a gente vai ter um cálculo do spanning tree que a gente vai ver que praticamente a rede não funciona para fazer esse cálculo, né, na hora que ele está fazendo o cálculo inicial. Isso, dependendo da root que você escolher, vai ser menor ou maior. Então, essa latência de ajuste da rede vai depender de uma boa escolha da root bridge, tá bom? Então, a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Então, a root bridge, tá? Apesar de eu ter já me estendido muito, é apenas a raiz de onde eu vou calcular o meu spanning tree. Como que a gente calcula? A gente viu ou pelo priority de forma proativa ou pelo MAC de forma reativa. Tudo bem? Vamos para a próxima. Root ports. Root ports são as portas das bridges que levam até a root bridge. Então, você vai ver que essa bridge, ó, a root port foi escolhida essa, porque leva até a root bridge, que está aqui em cima. Essa aqui que leva até a root bridge. Essa aqui que vai levar até a root bridge, mesmo que por intermédio da outra. E essa aqui também. Essas são as root ports, conduzem a root bridge. Tá? Então, mais um termo aí, root ports. Designated port, vamos lá ver. Designated port. Designated port são as portas que proporcionam conectividade a um segmento. Ou seja, quando eu estou na root bridge, como é que eu proporciono conectividade aos segmentos que estão imediatamente após a root bridge? Que seriam esses aqui, ó, interconectados por S e S. Então, quem vai interconectar a root bridge com o próximo segmento através da próxima bridge, a gente chama de designated port. No caso, seria essa e essa. Essa aqui é a designated port para interconectar com essa nova bridge aqui, que vai ter um segmento aqui conectado por ela. Essa aqui seria a designated port, que vai interconectar com essa bridge aqui, que vai interconectar com outras. Então, designated port, essa aqui mais duas designated port, essa aqui mais uma designated port. Por que essa aqui só tem uma, Walter? A gente vai ver agora. O conceito de blocked port. Lembra que aqui tinha uma designated port? Veja que essa bridge e essa bridge aqui não estão em paralelo. Não tinha nada paralelo, era tudo árvore até aqui, esse ramo. Quando chegou aqui, esses dois galhos aqui ficaram em paralelo. Ora, não pode ter paralelismo numa árvore. Aí então o spanning tree vai calcular, vai escolher uma dessas duas. Eu não entrei ainda no mérito como é que ele calcula, né, a designated ou a outra, tá? Mas ele vai de fato calcular. Escolheu, pelo nosso exemplo, escolheu essa daqui da direita como designated port. Consequentemente, a da esquerda vai ser uma blocked port, proporciona conectividade redundante, ou seja, pessoal, eu não estou falando de balanceamento de carga ou ligação a quente, né? A redundância vem do fato de que, se essa designated cair, essa que estava bloqueada, logicamente, ela é habilitada, sem precisar fazer nada. É plug and play. E se a designated voltar, ela se autobloqueia para privilegiar de novo a designated, porque por algum motivo a designated foi escolhida, provavelmente por uma maior capacidade ou uma maior qualidade de transmissão. Tudo bem? Então a gente viu o que é uma root bridge, que é a raiz, a root port, que são as portas que ligam os segmentos posteriores, a designated port proporciona conectividade ao segmento, e a blocked port, que seria a porta que estaria em paralelo com a designated port, num paralelismo que a gente conseguir identificar, e aí eu vou acabar bloqueando. Pessoal, vejam uma situação aqui, ó. Veja que eu não tenho necessidade de ter aquela figurinha que eu tinha lá no começo, ou seja, as duas bridges interligando exatamente nos mesmos pontos. Se o protocolo identificar qualquer tipo de loop na rede, poderia ser daqui para cá,
né, dessa daqui até aqui embaixo, ele vai acabar desabilitando alguma porta, tá? Não precisa ser imediatamente paralelo, como a gente está vendo aqui agora, não. Bonitinho, ó, uma bridge do lado da outra, paralelismozinho aqui, desabilita essa. Não, é qualquer loop, inclusive da malha maior. O sistema é inteligente para detectar isso e bloquear. Esse paralelismo, né, que a gente coloca é só para efeito didático, que é o paralelismo imediato. Se esse paralelismo se configurar em alguma outra área, o protocolo é inteligente bastante para desabilitar. Tudo bem? Então, pessoal, é muito importante que vocês entendam esses conceitos. E vamos para frente agora para o efetivo cálculo. Pessoal, vamos proporcionar uma visão melhor sobre o processo de cálculo do Spanning Tree. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é? Designar a root bridge. Quem é a root bridge? A root bridge será a raiz da topologia em árvore, será de onde partirá todo o cálculo do Spanning Tree. Quem tem que ser a root bridge? Tem que ser um switch centralizado e com alta capacidade de processamento. O melhor candidato para isso? Switch de core. O que é um switch de core, Walter? A gente vai ver um pouco mais à frente no nosso curso. Então tá aí, escolhida a root bridge. Primeiramente, a root bridge é eleita. Por quê? Porque a gente está tentando transformar isso daqui nessa árvore aqui, uma árvore lógica. Aqui a root bridge aparece aqui em cima, aqui seria a mesma root bridge na visão lógica depois de rodado o cálculo do Spanning Tree. Para frente, segundo passo. Uma root port é escolhida em cada ponte distinta da root bridge. Então, em cada ponte, em cada bridge aqui, entenda-se bridge, switch também, pessoal. Então, aqui a root está fora, já foi escolhida, ela está aqui em cima. Então, para cada uma dessas bridges, vamos precisar escolher uma root port, que será a porta que vai levar até a root bridge. Em uma topologia em árvore, existe somente um caminho que leva a root. Ou seja, eu vou lá, ó, escolhi root aqui para essa, escolhi a root port aqui para essa, para essa, para essa e para essa. A root port é a única porta em uma bridge que conduzirá a root bridge. Então, aqui a gente já tem a root ports. Então, são essas 5 que vocês estão vendo aí, tá? Elas foram escolhidas por meio do cálculo do Spanning Tree. Walter, e os detalhes do cálculo do Spanning Tree, como é que se processa lá dentro? Pessoal, isso não interessa. O que interessa é que você precisa escolher uma porta para levar até a root bridge. Tudo bem? B. Designated ports são escolhidas, ou seja, são aquelas portas, né, que não são a root port e que vão ser designadas para conectar LANs posteriores. Em uma topologia árvore, cada LAN está conectada à root via somente uma root bridge. A designated port proporciona conectividade à LAN. Então está aqui todas as designated ports eleitas, né? Tá? Então eu já escolhi a root bridge, já escolhi as root ports das outras bridges. Dentro dessas outras bridges, escolhi agora as designated ports para quê? Para conectar as outras LANs, as LANs posteriores, e sobraram algumas portas. Adivinha que portas vão ser essas? Serão as blocked ports. Se aquela porta não for escolhida como root port para interconectar até a root bridge, não foi escolhida como designated port para conectar novos segmentos, ela vai assumir o papel de blocked, ou seja, ela vai ser desabilitada logicamente. Ela vai passar a figurar num estado bloqueado. Todas as portas que não são root port ou designated port ficarão em estado bloqueado. Para quê? Para evitar os loops da malha. Essas portas são redundantes, elas podem proporcionar conectividade alternativa se a designated port falha na LAN. Ou seja, se a designated port correspondente a uma blocked port falhar, a blocked port assume o estado de designated. Se aquela designated voltar, essa porta que era blocked volta ao estado de blocked e retorna a designated. Tudo plug and play. É uma redundância. Tá? A designated ela não foi escolhida por acaso, ela foi escolhida porque ela tem uma qualidade superior. Quando ela retorna da queda que ela teve, o Spanning Tree faz o cálculo entre a designated oficial e a blocked. Ela vê que a blocked está habilitada apenas por uma questão pontual, desabilita novamente a blocked e retorna a designated para a designated nativa do cálculo original. Tudo bem? Então você tem condição de ter uma redundância. Se uma cai, a outra assume. Se uma volta, ela assume de novo.
Tudo bem? Então vamos para frente. Só mais uma visão aqui sobre o processo. O que a gente fez foi isso aqui, pessoal. A malha continua a mesma, a root está aqui em cima, foi feito o cálculo e é como se logicamente a gente tivesse apagado essas conexões aqui. Walter, mas os cabos foram desabilitados? Não, pessoal, os cabos continuam plugados lá. O que a gente fez foi uma desabilitação lógica. Por quê? Porque agora o que era uma malha com essas interrupções lógicas aqui vira o quê? Uma árvore, que é a função do spanning tree, transformar a rede logicamente sem loops na camada 2. Tudo bem? Então ele cumpriu seu papel por meio do mecanismo que a gente acabou de mostrar. Nós eventualmente nos depararemos com estruturas em árvores sem loops, né? Essa raiz é a melhor escolha? O que ele está falando aqui, pessoal? Ele está questionando o fato de: será que você escolheu a melhor root? Será que essa root é a que tem a maior capacidade computacional? Será que essa root é a que tem a melhor posição centralizada? Para que isso tudo, hein, pessoal? Para diminuir o tempo de latência do recálculo do spanning tree na rede. Por quê? Porque eu escolhendo bem a minha root bridge, esse cálculo todo pelo qual nós passamos, a gente vai já ver porque isso acontece, a rede não transmite mais nada. Então, quanto mais cedo esse cálculo acontecer, melhor vai ser o que a gente chama de convergência da nossa rede no spanning tree. Tudo bem? Vamos para frente. Bem, pessoal, a gente falou que o spanning tree ele é calculado na rede como um todo, ou seja, com a participação de todas as bridges, de todos os switches. Para que esse cálculo seja feito por meio de toda a rede, eu preciso que os switches conversem entre si. Qual é o mecanismo que faz com que esses switches conversem até chegar à convergência do spanning tree? É o mecanismo do BPDU, pessoal. Ou seja, os Bridges Protocol Data Unit. Através da troca desses quadros, os switches vão conversar entre si e vão acabar convergindo. O que é convergir? Escolher a root bridge e os seus estados de portas. Tá bom? Então, quando a gente liga uma rede do zero, a troca desses BPDUs é intensa, porque está havendo um cálculo de spanning tree. Praticamente a rede não transmite mais nada, ela só transmite informação administrativa. Veja, pessoal, que BPDU é informação administrativa. Informação útil para a gente é a informação que o usuário precisa. Esses BPDUs são os switches que precisam. É um estado intermediário, né? Uma informação intermediária para que essa rede se otimize, mas isso não é aproveitado pelo usuário final. Portanto, não é informação útil para o usuário, é informação útil para a rede, ou seja, informação administrativa. Então, o ideal é que, durante um tempo, eu tenha essa troca intensa, mas logo os BPDUs sejam reduzidos. Para quê? Para que eu use a capacidade da minha rede, a capacidade de transmissão dos meus links, para trafegar informação útil. E o que é que vai dentro desses BPDUs, pessoal, para que os switches possam calcular o spanning tree? Informações a respeito do switch transmissor, algumas informações. Por que ele manda o endereço MAC das portas do switch, hein, pessoal? Lembra que eu disse que quando a gente não seta o priority do switch, o que acontece? A convergência, a escolha da root bridge é feita por meio do MAC. E é assim que os switches tomam conhecimento de que root bridge ele vai escolher, porque ele vai ter acesso por meio do BPDU aos MACs dos outros switches. E assim ele vai se calculando. Um vai dizendo: olha, para mim eu sou a root bridge. Seu MAC é menor, então você é a root bridge. E assim por diante. Um vai conversando com o outro, né, da forma reativa, né, da própria rede assumindo esse papel. E quem tiver o MAC menor vai acabar sendo eleito. Mais uma vez, isso pode gerar surpresas desagradáveis, né? Eu posso ser penalizado por isso. Mais uma informação que é trocada pelos BPDUs é o priority. Olha, pessoal, o priority aqui do switch. Se eu setar o priority do switch, eu vou assumir proativamente o cálculo da root bridge. Tá? Então, eu assumindo priority, eu estou escolhendo a root bridge que eu quero. E aí eu escolho efetivamente uma root bridge geograficamente bem posicionada e com alta capacidade computacional. E mais, não basta escolher só a primeira root bridge, né? Eu preciso escolher a substituta dela, porque vai que essa root bridge cai e quem vai assumir seja o cálculo reativo.
E quem vai assumir pelo cálculo relativo seja aquele switchzinho bem chulezinho que está lá do outro lado do mundo, interconectado via fibra lá na Conchinchina. Se eu não fizer isso, né, escolher inclusive a bridge substituta, de início eu fiz correto, a rede está funcionando beleza, mas se cair eu vou ter problema de convergência. Então o ideal é que você escolha a root bridge e a sua substituta. E por isso que a gente escolhe o switch core, né? Geralmente o switch core ele é espelhado, né? Ele é redundante, né? Ou seja, ele é interconectado redundante. Normalmente eu tenho dois switch core, então eu coloco um como root bridge principal e o próximo com a priority logo depois, para quê? Para que ele assuma se o primeiro cair. E aí eu sempre tenho o core como root bridge, não corro o risco de numa queda da root bridge eu jogar o switch chulezinho lá do final. Ó, prioridade das portas, pessoal. Para que serve isso, hein, pessoal? Lembra que eu vou escolher quem que é a designated port. Então isso aí vai servir também para o cálculo de escolher quem vai ser a porta que vai ser designada, tudo bem? Aqui também custo da porta. Então todas essas informações elas são trocadas no BPDU. E isso aí vai ser passado de switch a switch para que o spanning tree se calcule de uma forma correta, tá? Lembrando que isso daí é informação administrativa, isso só serve para a rede, não serve para o usuário final. Portanto, teoricamente, isso reduz a eficiência da minha rede, né? Eu quero que essas informações trocadas sejam as mínimas possíveis, né? As mínimas necessárias para que eu trafegue cada vez mais informação útil. Se eu entupir minha rede com BPDU, eu deixo de trafegar informação útil e, na realidade, a rede, posso considerar que a rede não estaria funcionando. Vamos para frente.